Se eu tivesse que começar hoje a fazer concursos públicos do zero, com a maturidade e com a experiência que eu adquiri em 15 anos nesse meio, eu começaria diferente de como eu comecei. E esse vídeo é para falar sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, eu sou servidor público há 15 anos, mais ou menos. Fiz concursos públicos por esse mesmo tempo também, em torno de 15 anos, e conquistei hoje o cargo dos meus sonhos, no local de trabalho dos meus sonhos, e estou aqui para falar sobre essa experiência que eu tenho sobre fazer concursos públicos, a minha trajetória, os meus acertos, os meus erros, para comentar um pouco com você sobre isso e tentar ajudar quem está começando hoje. Eu já passei por fases boas e fases ruins durante o período de fazer concursos, e com essa experiência que eu adquiri, eu tô aqui para falar com vocês sobre isso, um pouco do que eu consegui absorver, aprender e ter informações de resultados que eu tive em relação a bons e ruins, fazendo provas e estudando, passando para vocês um pouco sobre isso. Acho que a primeira coisa que alguém que está pensando em fazer concursos públicos ou começando é a decisão de definir que tipo de cargo, né, que tipo de concurso a pessoa vai concorrer. Eu acho que isso é um fator muito importante desde o início para que os esforços não se acumulem de forma pequena em várias frentes. Então, definir um nicho de estilos de concursos de provas, definir uma tipologia de cargo é muito importante para a gente definir uma metodologia de estudos depois, mas também é importante para a gente focar, né? Acho que essa é a palavra. A gente conseguir focar em um tipo de concurso, em um tipo de cargo, para que a gente acumule conhecimento em torno de estudo dessa mesma área. Uma outra coisa importante também é não se prender somente à escolha de um cargo, de uma entidade de trabalho, de um órgão, de uma prefeitura, etc., em relação ao salário. Não defina o concurso que você vai concorrer só pelo salário, porque às vezes o salário mais alto, o salário que você acha que é melhor para você, não vai ser dentro daquele nicho, daquele ramo que tu está estudando e se preparando para aquele concurso. Então, às vezes vai te tirar do foco da possibilidade de ter um resultado melhor, simplesmente porque você vai estar buscando o maior salário, e nem sempre isso vai te gerar o melhor resultado de uma maneira inicial, ou vai te desprender do rumo que tu definiu para estudar. Além disso, a gente tem a própria rotina do cargo, o estilo de vida que ele vai te propiciar. Não estou falando de dinheiro, mas sim de rotina de vida. Local de trabalho, distância a ser percorrida, é ônibus, é metrô, é transporte público, é veículo próprio, qual é a distância, tempo de trânsito, tranqueira, vai almoçar no trabalho, vai conseguir voltar para almoçar em casa, tem almoços caros em volta, baratos, uh, em relação ao trabalho mesmo, é um trabalho que tende a ser mais tranquilo, é um trabalho que tende a ser mais complicado, mais estressante. Então, são vários fatores que também influenciam na escolha do cargo. Eu acho que é um conglomerado de fatores que a gente vai usar para definir a tipologia do cargo que a gente vai buscar, que são o fator, obviamente, do salário, mas ele não está no topo dessa pirâmide. A outra seria uh, a distância, né? Como é a nossa locomoção até o local. E em primeiro lugar dessa base dessa pirâmide, do topo dessa pirâmide, na verdade, né? Seria o estilo de vida, né? E o estilo de trabalho que ele vai te propiciar. Então eu definiria essa triangulação numa pirâmide de 3 pontos, sendo a base o salário e a condição, o estilo de transporte que tu vai precisar ter para chegar lá, e o topo dela, que é praticamente uma coisa importante, principal para a questão psicológica ao longo do tempo, quando tu for trabalhar com isso, que é a rotina do cargo, o tipo de trabalho, se vai se adequar ao que você pretende, ao que tu imagina do teu trabalho. Então, isso é importante para avaliar uma frase que eu acho bem interessante, que é: o concurso, ele precisa caber na tua vida, não só no teu sonho. Então, avaliar todas essas condições é importante para ver se ele realmente pode ser uma realidade que vai te tornar mais tranquilo, menos estressado, mais alegre na tua vida,
mais feliz de uma maneira geral com o trabalho, ou se esse sonho vai virar um pesadelo e vai te trazer problemas, estresses e até um tratamento psicológico para lidar com aquilo. Ou ficar infeliz com isso e trabalhar de uma maneira triste, né? Desapegada com aquilo porque não era o que imaginava. Bom, os principais erros que a gente vai falar agora, que eu acho que todos têm que evitar para quando está começando numa carreira de estudar para concursos, primeiramente, é como eu tinha dito lá no início, tem a ver com a escolha do cargo, que é não escolher vários tipos de cargos diferentes com conhecimentos que não se conversam para estudar. Por quê? Porque por mais que a gente passe muito tempo estudando a mesma coisa, a gente nunca sabe tudo. Então, vou dar o meu exemplo. Eu estudei por 15 anos a mesma área de conhecimento. Eu fiz primeiro um técnico, fiz concursos técnicos e depois fiz concursos superiores, mas todos sempre da mesma área. E em 15 anos estudando, trabalhando com isso, estudando e fazendo concursos, até a formação acadêmica também, graduação, técnico, pós-graduação, etc., a gente não sabe tudo. Nunca a gente vai saber tudo, por mais que a gente estude. A gente vai cada vez mais adquirindo mais conhecimento, uma base melhor de uma enciclopédia interna de informação, mas a gente nunca sabe tudo. Então, é muito importante a gente não disseminar e não perder essas conquistas de estudos e conhecimentos que a gente vai adquirindo e não trocar muito de tema, né, de concurso, da área que a gente está trabalhando, porque senão cada vez a gente inicia uma jornada do zero dentro daquela área de conhecimento específica que a gente está trabalhando. Então, o primeiro erro é escolher para estudar para vários concursos com áreas que não são correlatas, que os conteúdos que caem nas provas não são os mesmos. Obviamente, eu estou falando de conhecimentos específicos, porque na grande maioria do restante das provas, português, informática, legislação, raciocínio lógico, etc., são muito parecidas. Mas a área de conhecimento específico, que é uma área que pontua bastante, elimina bastante gente também, que normalmente tem bastante questões, é uma área que no momento que a gente escolhe vários concursos, começa a ter que estudar conteúdos diferentes, a gente se perde e não consegue ter resultado a partir disso. Outra questão é estudar sem estratégia. Não adianta começar a estudar cada dia é o que eu sinto que eu acho que eu vou ir melhor, é o que eu vou treinar hoje, eu criei essa rotina, eu criei a rotina no dia, não adianta, isso não serve para concurso. A gente precisa ter uma rotina delimitada, uma rotina preparada, estruturada, um cronograma de estudos até o dia da prova. Ou, e se não está com uma prova marcada, durante o período que a gente está esperando algum edital ser aberto. Então, estudar sem uma estratégia, sem um cronograma de estudos, não funciona, não dá um resultado bom. Então, é muito importante a gente definir uma rotina de estudos quando a gente está sem um edital e outra rotina de estudos quando a gente tem um edital aberto e um período exato até o dia da prova. Definir os dias de estudos, o que vai estudar em cada dia, o que vai fazer em cada dia e a rotina que vai ter. É muito importante e melhora muito o resultado que a gente vai ter quando a gente tem algo planejado. Outro fator também é comprar vários cursos, se inscrever em vários canais, querer estudar de tudo um pouco, vários tipos de professor, não adianta. No início, principalmente, quem está começando não tem uma base de conhecimento de informações de concursos, de estudos de matérias, é muito importante focar em apenas um tipo de conteúdo. Não estou falando de uma matéria, mas um curso, um livro, uma metodologia que vão te ensinar ali de estudo, um professor. Não saiam comprando vários cursos, não saiam gastando dinheiro assim, focando em várias frentes de estudo de cursos e matérias de diversas maneiras diferentes. Escolha uma empresa que vai te fornecer o curso, um professor que vai te dar uma aula sobre aquele assunto e foque naquilo. É muito ruim ter vários tipos de conteúdos e a gente se dispersa naquilo. E a gente às vezes começa a achar que está estudando de maneiras diferentes a mesma coisa e no fim não consegue aprender muito de nada porque a gente começa a ficar um pouco ansioso, tem muito conteúdo, não assistir a outra aula ainda, falta e começa a ficar de lado e gerar uma ansiedade e às vezes até um dispêndio interno em relação a isso quando está estudando. Outro fator também, não espere motivação para estudar. Por isso que esse fator ele lida direto com o cronograma de estudos, com o planejamento, porque o planejamento, o projeto a gente segue, a gente não pensa, a gente só executa. Enquanto que se a gente for esperar o emocional da gente tá bom pra gente estudar, não dá certo.
tá? Então é muito importante a gente ter uma rotina para que a gente não espere motivação para estudar. A motivação vai estar em alguns dias e em outros não vai estar. E é importante a gente seguir o plano e continuar estudando. Então não espere ter uma motivação para estudar, para focar naquilo que a gente precisa focar, que é nos estudos e nas matérias, para poder ter resultados bons nos concursos públicos. Porque isso é aquela frase famosa que diz que a constância ganha da motivação e sempre vai ganhar. O esforçado sempre vai ganhar de alguém que não se dedica naquilo mesmo que tenha facilidade. O que eu faria diferente hoje? Acho que um dos primeiros fatores é começar mais focado. Como eu falei, focar em um tipo de conteúdo bom, comprar um curso bom, bem renomado, com boas avaliações e focar nele. Primeira coisa, não ter vários tipos de coisas distraindo a minha atenção. Ou eu vou assistir um bom curso, ou eu vou ver videoaulas específicas no YouTube, mas eu ainda acho que para quem está começando sozinho no início, é muito importante ter um curso. Depois a gente aprende a estudar sozinho, mas é muito importante no início ter um curso, um bom curso, um único conteúdo que nos referencie e nos foque naquele período inicial. Não se comparar tanto, a gente já quer ter muita ansiedade de já logo querer passar, começa a se comparar, ver vídeos sobre isso na internet, achar que a gente já tá velho, que muita gente conseguiu passar muito novo. Não se compare, comparação é a pior coisa que tem. É impossível a gente não se comparar, é muito difícil, mas tenta esquecer logo isso, focar no estudo e deixar essa ansiedade e essa comparação de lado um pouco, porque só vai atrapalhar. Outra coisa também que é concurso público não é normalmente uma coisa rápida. São poucos os casos e raros as pessoas que passam logo no início. Normalmente tem um tempo de maturação, tem um tempo de estudos até começar a ter resultados. Então, a ansiedade não vai ajudar em nada. Você já precisa saber que fazer concursos públicos é um investimento de médio a longo prazo. Normalmente não se tem retorno rápido. Então é uma escada que a gente vai subindo e vai aprendendo para cada vez ter uma vista mais alta e melhor. Então não adianta querer achar que vai passar rápido, que ficar ansioso já para ver o nome nos aprovados, isso vai só atrapalhar. Não adianta. É difícil, eu sei. Vai ter que encontrar uma maneira de trabalhar isso, a comparação, a ansiedade e a pressa nisso. Bom, e como eu estudaria hoje? Então, vou passar essa dica final aqui como se eu estivesse começando hoje, como eu faria a minha estrutura de estudos, né? A partir dessa avaliação geral que eu dei um resumo. Bom, eu compraria um curso muito bom em relação a isso, mesmo que eu pagasse um pouco mais caro, e sugaria tudo o que ele poderia me dar. Aproveitaria ao máximo aquele dinheiro, aquele tempo, para focar naquele estudo desse conteúdo único que seria o meu foco. Talvez, dependendo da forma que você faça concurso, os tipos de cargos, etc., as matérias específicas não vão estar condizentes com os vários tipos de concurso que tu faça. Mas, se tiver, estudaria a matéria específica dentro desse curso e depois, em outros concursos com matérias diferentes, como a gente vai aprender um pouco a estudar com esse curso bom, eu tentaria estudar somente as específicas depois sozinho para outros concursos. E usaria o conteúdo geral desse curso ainda revisando. Então, português, matemática, raciocínio lógico, legislação, informática é base para todo concurso. Então, isso eu usaria esse curso para estudar sempre, com uma base, e talvez quando aparecesse um outro concurso, não compraria outro curso, faria a base desse e estudaria as específicas a partir das legislações, das normas, etc., de forma avulsa para esse concurso. Outra questão é a rotina. Como eu considero uma rotina ideal? Normalmente, como eu já tinha comentado nesse vídeo, as específicas têm um peso muito grande. Específicas, português, daí depende, legislação, raciocínio, depende do concurso, mas português específicas sempre tem um bom peso. Principalmente as específicas, né? Então, o que eu faria? Eu faria sempre intercalando com específica o estudo das outras matérias. Então, por exemplo, eu faria específicas um dia, depois português, depois específicas de novo, depois matemática, depois específicas de novo, depois raciocínio lógico, depois específicas de novo, depois informática, etc. Então, eu teria fixo um dia sim, um dia não
a matéria de específicas para focar e estudar bastante, porque normalmente tem muita questão e tem bastante peso. E nos outros dias eu intercalaria as outras matérias. Então, específicas português, específicas raciocínio lógico, específica informática, específica legislação. Isso eu acho que a gente consegue fazer um cronograma de estudos assim para focar bastante nas matérias específicas que tem bastante peso. Outra questão que é, façam questões de concurso. Isso me gerou muito mais resultado do que só ler. Não fique só lendo. Não adianta pegar a matéria e ler. Eu já fiz muito isso e não tinha bons resultados. É importante ler? Sim. Leia uma vez, duas no máximo. Aquela lei inteira, aquele conteúdo inteiro. É importante o curso que eu falei no início, porque a gente precisa passar pelo conteúdo inteiro de uma maneira geral no início, pra gente entender, servir como uma enciclopédia mental pra gente saber depois, eu já vi isso lá, eu lembro mais ou menos disso, eu lembro que já tinha, mas não entendi direito, mas pelo menos você lembra, teve uma memória inicial daquele conteúdo. Então, leia uma, duas vezes no máximo, mas depois foque em resolver questões. Mas eu não lembro do conteúdo e tal. Tudo bem, você não só não lembra, mas você já viu ele. É importante ter uma primeira aula daquele conteúdo, ter uma primeira leitura, mas depois aquilo só serve como uma referência. É importante focar em que fazer questões mas, Gabriel, eu não sei responder aquela questão. Eu lembro, mas não sei. Pega, faça a questão. Eu não consigo fazer a questão, errei. Beleza, vai lá. Se você errou ou acertou no chute, mesmo assim, é como se tivesse errado. Vai lá na matéria e leia especificamente aquilo. E para responder aquilo, tá? Então, porque o que acontece? No momento que a gente começa a fazer questões, a gente começa a perceber o que as bancas cobram mais, o que é mais cobrado de uma maneira geral em vários tipos de bancas e concursos. E a gente começa a entender o peso que tem na maioria dos conteúdos. Porque a gente não tem como estudar para tudo dentro de uma matéria. Português não tem como saber tudo de cabo a rabo a 100% de acertar. A gente vai ter pontos mais fracos e pontos mais fortes dentro do nosso estudo, do nosso conhecimento. Então, a gente pega e foca, na verdade, no que tá caindo mais, entendeu? Então, fazendo questões, a gente vai percebendo o que é mais cobrado em concursos, pra gente estar sempre bem preparado e afiado naquilo para acertar mais. Porque é difícil gabaritar um conteúdo de uma prova. Mas é mais importante a gente ter uma constância de acertos. Tipo, eu prefiro tirar 8 em todas as matérias do que gabaritar uma e tirar 6 na outra, entendeu? Então é importante a gente focar no que mais cai, porque não adianta a gente perder tempo estudando o que não cai tanto, achando que pode cair e deixando de estudar o que mais cai. Que daí a gente deixa de acertar uma questão que é quase certa que vai cair, para estudar uma que pode ser que caia, não é certa e é difícil cair nas questões. Então, esses seriam os meus resumos assim de estudos, né, para vocês. Então, uma dica final que eu digo para vocês é: concurso não é sobre inteligência, é sobre resistência. Concurso público não se faz para passar, a gente faz até passar. Sempre vai ter alguém que estudou mais que vocês, que está há mais tempo nessa jornada que vocês. E essa pessoa provavelmente vai passar antes que vocês e vai estar na frente de vocês no concurso. Então torçam para essa pessoa passar logo no concurso e ser chamada. Porque o concurso é assim, é uma fila, é uma escada que a gente está esperando ser chamado. A nossa vez vai chegar, mas sempre no início, principalmente, vai ter gente mais preparada que tá há mais tempo nessa fila que nós. Opa, pera aí que eu bati aqui. E dificilmente a gente vai sair lá de trás e conseguir passar ela que já tá mais na frente. Então, era isso que eu queria falar um pouco sobre isso nesse vídeo. A minha experiência de 15 anos de servidor público, de 15 anos fazendo concursos públicos, de hoje ter conquistado, graças a Deus, o cargo dos sonhos, no lugar que eu gostaria, com o salário dos sonhos, etc. Então, essa experiência que eu gostaria de estar ouvindo de mim mesmo se eu tivesse no passado, né? Ou para alguém que está começando agora. Eu acho que isso são fatores e pontos muito importantes a serem seguidos e pensados para quem está começando nos concursos hoje. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e é isso. Fica aí para mais conteúdos, mais pensamentos aí sobre a vida. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.